E o que eu quero trazer para você é algo que eu aprendi ao longo do meu ministério que pode ser útil para a sua vida em nível de liderança. Como é um encontro de líderes, eu acho que é distrital ou é só da igreja central? É distrital. Como é um encontro de líderes, talvez você consiga ver algo de útil para a sua vida e que possa ser aplicado no dia a dia e na sua liderança. Primeira coisa que eu quero deixar aqui para você é que liderança não é cargo de igreja. Liderança é dom. Liderança é chamado. E pode também ser vocação. Mas liderança eclesiástica está mais ligada a dom do que uma vocação. Porque liderança, eu faço um paralelo com o que Jesus disse e falou sobre os eunucos. Jesus disse que há eunucos que nascem eunucos, há eunucos que se fazem eunucos e eunucos que são feitos eunucos. Eu já faço uma analogia ou um paralelo com esse pensamento de Jesus a respeito da liderança. Há líderes que nascem líderes, há líderes que se fazem líderes e há líderes que são feitos líderes. Eu não sei em qual você se encaixa, mas o que importa é que liderança, ele é um dom, ou ela é um dom do Espírito Santo e que não tem gênero e nem faixa etária adequado para ela. Qualquer pessoa pode ser líder, independentemente da idade, independentemente do gênero, independentemente da sua classe social. Eu sou adventista de berço e na minha infância 3 líderes marcaram a minha história. Eu lembro do irmão André, que era um ancião que morava cerca de uns 40 a 50 quilômetros distante da minha igreja. A minha igreja era uma igrejinha de periferia. E o irmão André, ele vinha da sua casa com o seu carrinho velho, de 15 em 15 dias para dar assistência à nossa igreja. Eu achava aquilo incrível, porque ele aceitou ser ancião da igreja quando a igreja não tinha liderança amadurecida ou vocacionada. E ele se doou por aquela igreja. Outro líder que me chamou muito a atenção e marcou a minha vida foi o irmão Antônio. O irmão Antônio era um indivíduo semi-analfabeto, mas um indivíduo de um coração fantástico. Ele tinha amor pela obra, um indivíduo com uma simplicidade, mas com um nível de afetividade muito grande pela comunidade. Ele era um indivíduo que, quando pregava, ele era todo atrapalhado. Eu gostava de ir nos domingos à noite, que era o dia oficial do irmão Antônio pregar. O irmão Antônio, ele tinha uma sequência de slides da Voz da Profecia, eu não sei quem pegou essa fase, né? Era uma sequência de slides, não sei nem se a geração mais nova sabe o que é slide, mas era uma sequência de slides com várias imagens bonitas, e ele gostava de contar histórias. O irmão Antônio era tão atrapalhado que às vezes ele trabalhava aos domingos e chegava em casa muito afobado e pegava qualquer slide que ele encontrasse pela frente, não conseguia criar um roteiro e levava para a igreja, e lá ele ia engambelar a igreja com o sermão dele. E ele começava a pregar. Depois que ele pregava, contava história de experiências que ele havia passado e a gente se deliciava em ouvir as histórias dele, lia um texto da Bíblia e agora chegava o momento de ele passar os slides. E nós, meninos, a gente ficava na expectativa do slide, apagavam as luzes da igreja e agora a projeção. E o irmão Antônio começava a contar a história de Adão e Noé, daqui a pouco aparecia Apocalipse, com símbolos do Apocalipse, e ele ficava perdido, e a gente só na expectativa como é que ele vai desatar esse nó, e ele fazia um turismo bíblico, pulava para um lado, pulava para o outro, e a gente ria que só, mas era muito divertido. O irmão Antônio era uma figura carismática, e a gente amava o irmão Antônio. Hoje descansa no Senhor. Outra figura que me chamava muito a atenção era o irmão Argemiro. O irmão Argemiro era um negro alto, que morava, eu sou natural do Rio de Janeiro,
E minha igreja ficava na periferia, bem periferia do Rio de Janeiro, chamado Baixada Fluminense. Eu acho que você já ouviu falar disso, ainda mais com a violência que aconteceu nesses últimos dias lá. Agora você crê que o Senhor pode resgatar alguém do fogo do inferno, né? Eis-me aqui para ser essa prova. Então, lá na periferia, e o irmão Argemiro morava no Morro do Cristo Redentor, uma distância de mais de 60 quilômetros, era uma distância enorme, e ele não tinha carro, e ele saía uma vez por mês, ele saía para dar assistência à minha igrejinha. Ele amava, e a gente amava quando o irmão Argemiro vinha, um senhor já de idade, mas com uma determinação, quando ele pregava, ele inflamava a igreja, e ele trazia uma motivação tão grande, a gente ficava vibrando, olha, hoje é o sábado do irmão Argemiro, ele vem pregar na nossa igreja. Era como se a gente estivesse recebendo o presidente da divisão ou da associação geral. E essas coisas marcaram a minha infância e nortearam o meu conceito de liderança também. Bem, eu quero falar então sobre esse assunto hoje. Qual é o conceito de liderança de Jesus Cristo? Porque se nós entendermos o que Jesus pensava sobre liderança, vai ser mais fácil a gente pautar e definir liderança para a nossa vida também. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia agora. Vamos abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 28, ou melhor, 20, verso 25 a 28, e eu quero pedir a você que leia, ou alguém entre nós possa ler. Então Jesus os chamou e explicou: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e o que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Não será sempre entre vós. Ao contrário, quem desejar ser importante entre vós, será esse o que deva servir aos demais. 27. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso escravo. 28. Assim como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir, dar a sua vida como único resgate por muitos. Então veja, Jesus ele apresenta um conceito piramidal, secular. O que é isso? Os maiores estão na ponta e os menores estão na base. E ele disse, olha, você já sabe, lá fora é assim. Quem está no topo é que manda e embaixo obedece. E essa cultura não é nova, ela é muito antiga, porque ela é humana e meramente influenciada pelo pecado. Entretanto, Jesus ele inverte a pirâmide de ponta cabeça e coloca a base em cima, dizendo que os que são mais importantes são aqueles que estão na base, ou seja, a base ficou para cima, aqueles mais humildes, os servos. Aqueles que servem é que devem conduzir a administração eclesiástica da igreja. Isso daí confundiu bastante ao ponto de mudar o conceito administrativo não somente no meio secular, mas também principalmente no meio religioso. Considera-se sociologicamente a maior inovação social de todas as eras da humanidade o cristianismo. O cristianismo ele veio para causar impacto na mente humana, porque até então ninguém nunca havia ouvido coisas que Jesus falou e que causou tamanha transformação na sociedade ao ponto de colocar Roma de joelhos perante Cristo. Então, no conceito de liderança, Jesus ele surpreende a humanidade dizendo, olha, quem quiser ser o maior entre vós é aquele quem mais serve, é aquele que é escravo de todos. Eu quero deixar aqui uma frase já, e eu gosto muito de trabalhar com frases que são o legado da mensagem que você pode levar para você, e mesmo que você esqueça esse sermão, e que é bem provável que daqui a alguns dias você não vai se lembrar, mas pelo menos essa frase você pode registrar, você pode memorizar e etc. A frase é a seguinte: liderança, ou melhor, liderar é dominar o eu e libertar o outro de si mesmo. Vou repetir. Liderar é dominar o eu e libertar o outro de si mesmo. Será que a gente pode falar junto essa frase? Liderar é dominar o eu e libertar o outro de si mesmo. Ou seja, liderar é você conter e aprisionar os seus desejos pessoais e ambições
movidos pela natureza humana. Nós queremos proeminência, nós amamos projeção, nós queremos um lugar ao sol, ficar na frente dos holofotes. Mas quando o líder entende que na liderança cristã esse eu precisa ser aprisionado, dominado, e quem deve ser libertado é o outro, e libertado não apenas por libertar, mas libertar o outro de si mesmo ou de si mesma, ajudar as pessoas a encontrar o seu máximo potencial e desenvolvimento na causa de Deus. Então, liderar é dominar o eu e libertar o outro de si mesmo. Eu quero falar aqui de alguns tipos de líderes que marcaram a história do cristianismo. Eu começo com uma história. Houve no passado um sumo sacerdote judeu chamado João Hircano. João Hircano, ele governava a Judéia do ano 134 a.C. até o ano 104 a.C. João Hircano, ele foi um grande líder militar. Ele foi um expansionista. Naquela época, os descendentes de Esaú, várias eras ou séculos, eles eram chamados de edomitas e depois de idumeus. E esses idumeus, eles estabeleceram na cidade de Hebrom a sua capital. Então, João Hircano, que era governador da Judéia e expansionista, conseguiu abranger os idumeus, forçando-os a se converter à fé judaica. Em certo sentido, alguns podem até dizer, olha que bênção, alcançou os irmãos para Cristo, mas foi com base na força e no domínio. E esses idumeus descendentes de Esaú se tornaram agora judeus, e Hebrom se tornou uma cidade dentro do domínio da Judéia. Um determinado indivíduo chamado Antípater, e é um nome assim bem conhecido até no Apocalipse, Antípater foi o primeiro governador, ou melhor, não o primeiro governador, mas se tornou um governador daquela região, tornou-se governador da Judéia. Isso foi no ano 120 a.C. Então, enquanto João Hircano, ele conseguiu conquistar Hebrom, logo surgiu do meio dos idumeus um indivíduo que se projetou, chamado Antípater, que se tornou governador no lugar de João Hircano. E filho de Antípater foi um tal de Herodes. E esse daí você já conhece bem, que a história revela a crueldade desse indivíduo ao ponto de matar crianças recém-nascidas porque ele tinha medo da concorrência, da competição de um líder que era bebê, que foi prometido a ele que seria líder da nação. Então esse indivíduo covarde, ele era um indivíduo não convertido à verdadeira fé judaica. Esse é o primeiro tipo de líder que a gente tem que tomar cuidado, e é o líder que a igreja não necessita, que é o líder não convertido. O líder não convertido é um líder que, primeiro, ele não entendeu ainda o que é uma pirâmide invertida. Ele não sabe ainda o que é o modelo administrativo eclesiástico, que é totalmente diferente do modelo administrativo empresarial e secular. Então, ele tenta de todas as formas manipular, dominar, usar de sua autoridade e autoritarismo e às vezes até cometendo, entre aspas, crimes eclesiásticos para se manter no poder. Desse tipo de líder, a igreja não necessita. E eu quero falar aqui com liberdade porque eu não conheço ninguém aqui, então não é nenhum recado. O pastor Daniel não me pediu para falar direcionado para ninguém, ele só disse para falar sobre liderança eclesiástica e a vida espiritual. Então eu estou falando aqui para você. O líder Herodes é um líder que a igreja não precisa. É um líder que ainda não está convertido. É um líder que comete asneiras, hipócrita, e que, em nome de uma tradição, ele se utiliza da força da sua influência para se manter no poder. Bem, mas eu quero trazer aqui outros líderes que a Bíblia fala. E talvez você até se encaixe ou se identifique com algum desses perfis. Eu quero falar do líder Acaz.
Lembra que o rei Acaz era um indivíduo fraco, um indivíduo frouxo. Ele não tinha espinha dorsal, entre aspas, não tinha firmeza nos princípios, manipulado pela sua esposa. Era um indivíduo que o vento soprava de um lado, ele ia, o vento soprava do outro, ele ia. Um indivíduo secularizado. Infelizmente, nós encontramos líderes também que estão mais focados nos interesses seculares, políticos, administrativos, externos, patrimônios e uma série de outras coisas, interesses pessoais que estão em conflito com os interesses de Cristo. Esse é o líder Acaz. Nós temos também o líder Jacó e Esaú. Eu fui pastor numa igreja onde eu tinha esse tipo de líder, que eram líderes nascidos dentro da barriga da igreja. Eles competiam desde o ventre da mãe. Quando eu estava conversando com o líder, ele me falava mal de outro e de outros líderes, porque ele queria assumir a liderança. Aí, quando eu chegava em outro, me falava mal dele e de outros também. E cada um tentava me convencer de que era a pessoa mais capacitada para assumir o primeiro ancianato da igreja. E a igreja, por sua vez, não colocou ninguém como primeiro ancião, justamente porque via que nenhum deles era capaz de assumir uma função de tamanha responsabilidade. Infelizmente, esse tipo de líder, irmãos competidores, nós ainda encontramos em nossas igrejas. Isso porque, às vezes, a pessoa não se realizou num aspecto profissional ou tem algum tipo de carência ou trauma vivenciado na sua infância e tenta encontrar autoafirmação dentro da igreja buscando a primazia numa liderança. Então essa pessoa talvez precisa mais de uma terapia para se reencontrar do que encontrar-se na liderança, que é talvez o lugar ainda inapropriado para essa pessoa. Eu tenho aqui o líder Coré. O líder Coré é aquele indivíduo que ele dá tapinha nas costas, ele abraça o pastor, ele sorri e diz: estamos juntos, pastor, juntos de você, apoio, mas por trás ele vai fazendo o inferninho, ele vai disseminando o seu veneno, destilando na mente, no ouvido dos irmãos e vai minando a base da influência pastoral. Esse é o líder Coré. Lamentavelmente, um indivíduo amargurado ou traiçoeiro e opositor de pastores, e maior parte desses líderes é de líderes que gostariam de assumir a função de pastor. Talvez até, como em alguns casos, receberam o chamado de Deus para o ministério pastoral, mas negaram. Negaram por N fatores, por diversos pessoais, e depois, ao longo do tempo, se sentiram com remorso, e como não dá para voltar atrás no tempo, para sufocar a voz do remorso, ele investe contra o ministério pastoral numa tentativa de autojustificação à sua negativa ao chamado divino. Eu já vi isso acontecendo também. Bem, eu quero falar aqui do líder Nero. Você sabe que Nero foi um grande líder de Roma, o imperador de Roma, que colocou fogo em Roma para ter uma inspiração poética e depois jogou a culpa em cima dos cristãos. O líder Nero é esse indivíduo que bota fogo na igreja, mas não no sentido de motivação, é de conflito, de ardência, é um indivíduo autocrático, mandão, e depois ele joga a culpa em cima de outros. Eu fui pastor numa igreja em que o primeiro ancião era um indivíduo assim, o líder Nero. Ele era tinhoso, era autocrático, imperialista e jogava a culpa em cima dos jovens, dizendo que os jovens não queriam nada com a igreja, que os jovens eram um problema da igreja. Eu tive também o líder fariseu. Esse daqui é aquele religioso que aparenta santidade, mas por trás a vida particular dele está cheio de imoralidade e situações. Eu fui pastor de uma igreja em que o líder, o primeiro ancião, eu estou citando primeiros anciãos porque a gente tem mais contato, mas o líder era um indivíduo que tinha... Obrigado, minha irmã. Qual é a água de... essa daqui é água de coco. Que chique, hein, irmã? Obrigado, hein? O líder, o primeiro ancião,
Era um indivíduo amado pela igreja, mas ele vivia um relacionamento extraconjugal na cidade. Muitos membros sabiam, mas ninguém tinha coragem de falar porque era um indivíduo de influência na própria cidade, não só na igreja. E era um amigo meu, antigo. Quando nós conseguimos resolver parcialmente o problema dele, que foi tirá-lo da liderança da igreja, 6 meses que eu era pastor naquela igreja, tiramos ele mesmo pediu para sair, devido à influência, ele estava percebendo que estava sendo uma má influência para a igreja. 15 dias depois, 15 ou mais dias, eu acho que uns 20 dias depois, nós batizamos 17 pessoas na igreja. O indivíduo travava a igreja, porque vivia uma duplicidade de vida. Nós temos também, olha, vamos falar de gente que acerta no alvo, o líder João. Aquela figura amável, aquela figura que é pastor por vocação. E na minha vida passaram líderes assim. Homens que Deus até disse assim, olha, você poderia atuar no ministério pastoral, mas se eu te levar para o ministério pastoral, você vai oferecer menos para a minha igreja do que se eu deixar você junto aos membros da igreja. E um indivíduo que oferece muito mais à igreja do que se estivesse no ministério. Eu tive pastores por excelência e que eu chegava perto e dizia assim, não, esse daqui eu preciso me curvar ante a autoridade de liderança cristã dessa pessoa. Não somente homens, mas mulheres também. Eu tive também o líder Paulo. O líder Paulo é aquela figura que viaja pra caramba. A gente quase não vê na igreja, está viajando o tempo todo, viaja a trabalho, viaja a passeio, viaja de lazer, viaja para outras igrejas para pregar, mas ele tem até um lado bom, que ele gosta de pregar e gosta de fundar igrejas novas, e tem um espírito missionário também, né? Tem também o líder Filipe. O líder Filipe é um indivíduo apaixonado pela missão. O indivíduo que não importa, olha, para onde o senhor mandar, trasladar ele, colocar ele aqui, ele fala com o general, o coronel, ele fala com o simples, ele tem inclusive filhas que são dedicadas à igreja. O líder Filipe, ele não apenas apresenta a missão para a igreja de forma apaixonada, mas ele tem a missão no seu coração e a sua família. Diz que inclusive Filipe, o diácono, que era esse Filipe que foi trasladado, né? Tinha 2 filhas profetisas, então era um indivíduo apaixonado pela missão e essa paixão influenciava as pessoas que estavam ao redor dele. Nós temos também o líder Priscila, né? Que é aquela, olha, eu já tive igrejas cujas mulheres dominavam, mas pelo sentido positivo, e deixaram a igreja com um clima mais terno, mais amável, mais missional, mais inclusivo. Mas a Priscila precisava de Áquila, porque a Priscila pensava muito com o coração. E a Priscila apenas não consegue ver todas as situações apenas pelo lado emocional. Ela precisa de alguém, melhor dizendo, para lhe ajudar a ver pelo lado racional. Vou contar aqui uma experiência para você. Eu fui pastor de uma igrejinha de periferia que a maioria era de mulheres. E eu amo quando nós temos líderes mulheres atuando na igreja, pelos motivos que eu acabei de falar. E então um dia a diretora da igreja me chamou para uma comissão e disse o seguinte: pastor, nós temos um problema aqui. O nosso único diácono é um indivíduo que brigou com a mulher e deu um escândalo danado na rua. Eles saíram no tapa e a situação é essa daí. Eu falei assim, olha, eu sugiro que a gente haja da forma como deve agir. A gente precisa ministrar uma disciplina eclesiástica por censura e deixar ele um tempo aí para ele pensar. E as irmãs, a comissão só tinha eu de homem. Então, as irmãs disseram, pastor, mas é o único diácono que nós temos. Pastor, não faça isso. Se tirar ele, a gente não tem diácono nenhum. Eu falei assim, irmãs, deixa eu falar aqui. Se vocês não agirem agora da forma certa, daqui a pouco tempo vocês vão me chamar de novo
para reunir a comissão e remover esse irmão. Não, pastor, a gente vai cuidar dele, a gente vai cuidar dele. Tá bom. Mas quando vocês me chamarem, eu vou dizer, eu avisei. Tudo bem? Ela disseram, tudo bem. Passados ali uns 20 dias, olha ela me ligando de novo. Pastor, a gente precisa reunir a comissão com você. Bom, aí fui para a comissão, o que foi? Pastor, sabe aquele diácono? Eles se separaram, e aí ele foi até a casa da mulher, e aí estava com a faca na mão, e ameaçou a mulher, e fez uma série de coisas, bateu na mulher, e fez um escarcéu danado lá no bairro, e foi um escândalo louco. Falei assim, olhei para elas e disse, eu avisei, né? Pastor, bem que você disse que ia falar isso, né? Não teve solução. Então veja, a Priscila, ela precisa de Áquila. A Priscila tem grandes virtudes, maravilhosas, até mais que Áquila, mas não menospreze Áquila quando é para decidir questões que o coração não consegue reger ou solucionar. Bem, vamos novamente àquela frase? Alguém lembra? Sem olhar para a cola? Liderar é dominar o eu e libertar o outro de si mesmo. Vamos de novo? Liderar é dominar o eu e libertar o outro de si mesmo. Vamos falar então de alguns modelos de liderança atuais. Esses modelos de liderança podem ajudar você a identificar ou, quem sabe, abraçar algum modelo. Mas lembre que existem lados positivos e lado negativo também de algumas lideranças. Eu quero falar da liderança servidora. Esse é o estilo de liderança que busca conhecer os subordinados de forma individual. Ou seja, o líder ou a líder está querendo ajudar os seus liderados, está querendo servir o seu liderado, entendendo as limitações, o potencial de cada um e ver como pode ajudar. Então, o líder ou a líder está preocupado com essa pessoa e fazer com que essa pessoa cresça. Esse líder delega responsabilidades, é um líder generoso, uma líder generosa, cumpre as promessas que faz. Esse é o líder ou a líder servidora. Esse é um tipo de liderança, liderança servidora. A outra liderança é a liderança carismática. A liderança carismática é um estilo em que o indivíduo consegue promover um impacto positivo ou negativo em seus seguidores através de suas habilidades pessoais. Eu quero deixar aqui um conceito importante, carisma. O que é carisma? Carisma é a junção de dois elementos fundamentais para um líder, que é competência mais amabilidade. Carisma é a junção de competência e amabilidade. Então, se o líder é competente naquilo que faz, ele precisa ter amabilidade, porque se ele for apenas competente, se torna autocrático, mandão ou mandona, dizendo que para todos o que deve ser feito, porque ele sabe como faz. Mas tem que ter amabilidade para amar as pessoas. E não pode ser somente amável, também tem que ter competência. Eu não sei se você já ouviu essa história, mas uma vez eu li de um indivíduo que era experiente em cortar árvores. Ele, com o machado dele, cortava árvores como ninguém. E na equipe dele era o indivíduo que mais se projetava. Todo final de dia, ele conseguia cortar mais troncos do que os outros. Então, o chefe da empresa disse assim, olha, vamos promover esse indivíduo, porque quando ele for se tornar chefe, se ele, como um funcionário, já produz tanto, imagina quando ele for chefe, vai triplicar a nossa produção. Só que quando colocaram ele como chefe, ele se ensoberbeceu e aí ele começou a mandar nos seus colegas, se tornando um líder autocrático e a produção caiu, ao invés de aumentar. Então, depois dessa experiência, os seus chefes disseram, bem, vamos colocar ele de volta. Colocaram ele de volta como funcionário e a equipe dele se tornou a equipe com maior produtividade, porque ele era o indivíduo que mais produzia. Então, nem sempre uma pessoa que tem maior competência é aquela pessoa que tem maior habilidade para lidar com pessoas e ser amável. Tem o líder
transacional é aquele líder que diz assim, olha, se você fizer isso, eu te dou aquilo. Né? Faz uma transação, promete, se você desenvolver, se você alcançar seus sonhos, os objetivos da nossa igreja, você vai ganhar isso daqui. Existem objetivos traçados e às vezes até punições, caso a pessoa não alcance. Esse é o tipo de liderança transacional. Tem a liderança transformacional. Essa liderança é o tipo de líder que tem a capacidade de revolucionar o ambiente em que está e é capaz de solucionar todos os tipos de problemas. Ele mobiliza, ele influencia, ele desenvolve os indivíduos, a motivação, ele injeta energia dentro da equipe dele, dentro da igreja, e é mais considerado como líder coach. Agora, eu quero deixar aqui bem claro o seguinte, ó, Jesus, ele nunca teve a intenção de ser um líder coach. Não estou dizendo que o líder coach seja errado. Mas a intenção de Jesus não era ser um indivíduo que ensinasse liderança. Jesus, ele tinha a intenção, a propósito, pouquíssimo Jesus falou sobre liderança. Se você fizer uma análise pela tua memória ou pela pesquisa bíblica, você vai perceber que Jesus falou pouquíssimo de liderança. Jesus não precisava falar de liderança porque ele vivia um estilo de liderança tão atual e tão ideal que era só observar Jesus e copiá-lo. Então Jesus não tinha a intenção de ser um coach da liderança cristã, mas sim mostrar como é ser um líder cristão autêntico, sendo ele o modelo a ser copiado. E como disse anteriormente, ele veio para dar um reset, um apagão no conceito de liderança secular e humano. Porque esse tipo de liderança não pode entrar na igreja e influenciar o caminho, as decisões da igreja. Sempre que o estilo de liderança secular entra na igreja, traz conflitos, traz dificuldades, não somente para os relacionamentos, mas também para o desenvolvimento e crescimento da igreja. Então, voltando aos tipos de liderança, nós temos também a liderança baseada em valores. Essa liderança baseada em valores é uma liderança relacional, é um estilo de... Ele aposta na diversidade de pessoas, de pensamentos, ele respeita as particularidades, cada um tem seu pensamento, e isso é bom, isso é bom. Porque a gente precisa entender a diferença entre discordância e divergência. Você sabe qual é a diferença entre um e outro? Desculpe. Na língua portuguesa a gente chama de palavras parônimas, que soam semelhantes, mas têm diferentes significados. Discordância vem da ideia de córdia, coração. Coração distante. Discordância é quando eu entendo que a sua opinião é você. E se eu rejeito você, eu rejeito sua opinião. E se eu rejeito sua opinião, eu rejeito você. Isso é discórdia. Divergência são vertentes. Uma vertente para um lado, outra vertente para o outro. São vertentes distantes, mas nós não estamos separados, estamos no mesmo propósito. Nós temos uma unidade. E a divergência é saudável porque ajuda-nos a ver ângulos que talvez não tenhamos observado, mas que outra pessoa, pela sua sensibilidade e experiência, conseguiu ver e pode nos acrescentar. Então é necessário ter a premissa da humildade para que eu possa divergir. Agora, evite a discordância, porque a discordância é simplesmente, eu diria assim, solidificar aquele pensamento como se fosse uma entidade, como se fosse um ser humano. Então, muito cuidado. Você tem o direito de divergir do pastor, tem o direito de divergir da missão, você tem o direito de divergir do seu irmão, do ancião, mas temos o dever de manter a unidade. A unidade precisa ter a base na humildade. Sem isso, nós teremos discordâncias. E o último modelo que eu quero apresentar para você é a liderança situacional. Essa liderança situacional é um modelo mais atualizado e conceituado nos meios acadêmicos que trabalham sobre o aspecto do conceito de liderança. A liderança situacional é aquela liderança que, a depender da situação, o líder precisa ter sensibilidade para se adaptar a ela. Então, veja,
Se é um momento em que há uma anarquia, ou seja, uma confusão, pessoas não estão seguindo as normas da igreja, então o líder se posiciona como um líder autocrático. Ei, eu sou o líder aqui, vocês precisam seguir essa norma. Aqui são as normas da igreja, não são minhas normas, são normas da igreja e tal. Então ele usa o poder, mas ele não usa o tempo todo. Mas tem um momento que talvez seja necessário motivar os seus liderados, então ele atua como uma pessoa que está disposta a ajudar, a trazer um panorama diferenciado, a mostrar a gratificação que se pode ter ao desenvolver alguma proposta, a alegria de estar servindo a Cristo. Então, o líder situacional é aquele líder que pode ser democrático, ele pode ser liberal, ele pode ser autocrático, ele utiliza-se de um desses perfis de acordo com a situação. Ele não age da mesma forma em todas as situações. Olha, quem aqui pode ser, ou talvez não, mas eu sou de uma época em que nós tínhamos uma liderança autocrática com base no estado de governo da época que vivíamos. E a verdade é que a igreja copia muito o modelo de governo do seu estado. Hoje nós estamos vivendo uma democracia. E você percebe que o modelo de liderança da nossa igreja se assemelha muito ao modelo de governo democrático. Mas quando era o militarismo, os nossos pastores eram vistos como generais, os anciãos eram vistos como coronéis, os diáconos como capitães e os membros como soldados rasos. E quanta destruição emocional era praticada com base naquilo que nós estávamos acostumados a ver. Várias ocasiões eu já tive que visitar pessoas afastadas da igreja durante anos que diziam assim, olha, uma vez, pastor, passaram meu nome na comissão e me removeram e nem me visitaram e nem me foram perguntar o que aconteceu comigo. Você já ouviu essa história em alguma situação? Foi uma época em que se não respeitava o ser humano como uma entidade pensante com emoções, mas como se fosse meramente um peão, um soldado raso, que podia ser descartado na hora que não tivesse mais necessidade dele ou dela. Hoje, graças a Deus, temos uma liderança mais amena, porém a democracia também tem se revelado perigosa entre nós. Porque a democracia, ela defende a igualdade. Mas, pastor, a igualdade é algo ruim? Sim e não. A igualdade hoje tem sido utilizada pelo nosso governo atual como uma forma, como um viés de base de sustentação do seu estilo de governo. Ou seja, eu vou ajudar as pessoas carentes, as pessoas que não fizeram esforço, as pessoas que não querem se esforçar, e vou dar a elas privilégios que aqueles que fazem esforço conquistam. Então, essas pessoas, veja só, eu não estou falando daquelas pessoas que não podem, eu estou falando das pessoas que poderiam, mas não querem. Eu vou dar o mesmo para elas que essas pessoas que trabalham. Isso é a teoria da igualdade dentro do nosso sistema democrático atual. E isso é perigoso, porque dentro da Bíblia não existe esse conceito. Jesus apresenta o conceito de equidade e não de igualdade. Para você entender o que é equidade, é só você relembrar a parábola do Senhor e também dos trabalhadores. Lembre-se que os trabalhadores estavam ali, chegaram cedinho na praça e chegou o Senhor e olha, vocês estão aí sem trabalhar, vão trabalhar na minha vinha. Eles foram, aí 10 horas outros foram chamados também, 3 da tarde outros também, ou 4 da tarde outros foram chamados e todos receberam o mesmo salário. Equidade. Pastor, então qual é a diferença de igualdade e equidade? A diferença, como disse para você, que a igualdade, ela presenteia, ela premia quem não faz esforço. A equidade, ela premia quem poderia fazer esforço e não fez por falta de oportunidade. É diferente. Pessoas que poderiam fazer esforço, mas não fizeram porque não tiveram a mesma oportunidade. E a predisposição é que é a diferença. Então, a equidade é o estilo de governo divino teocrático. Muito cuidado quando você pensa que deve desenvolver a igualdade também dentro da igreja num aspecto democrático. Agora, quando se fala de igualdade eclesiástica, eu tenho que entender que eu trato todos de maneira igual.
Todos são merecedores da graça. Merecedores não. Em Cristo recebemos esse privilégio da graça. Mas todos recebemos em Cristo. Essa igualdade deve ser preservada, mas muito cuidado com o modelo de igualdade baseado no estilo de governo democrático. Não permita que esse modelo influencie o nosso modelo de governo, que é teocrático e de liderança eclesiástica. Depois eu vou abrir oportunidades para perguntas, caso queira fazer. Vamos lá. Novamente, a pergunta, ou melhor, a frase. Vamos ver se você lembra da frase. Se ficou bem memorizado para você, não vale olhar para o papel. Vamos lá, de novo. 3, 2, 1. Liderar. Muito bem, muito bem. Muito bem. Bem, eu quero aqui agora trabalhar com você a respeito dos maiores líderes que nós tivemos. Nem sempre os maiores líderes são aqueles que estão na posição de chefia. Nem sempre. Se você pensa assim, não, os grandes líderes são os que estão lá no alto. Nem sempre. Chefia é uma coisa, está ligado à gerência, à administração das engrenagens e fazer funcionar. Liderança está ligado à ideia de influenciar pessoas e fazer com que elas liberem seus maiores potenciais, transformando elas em heróis. Um exemplo clássico na Bíblia é de Paulo e Barnabé. Diga para mim, no episódio que Paulo ele se desgasta com Marcos, porque Marcos estava começando o seu ministério, um indivíduo ainda fraco na fé, com medo daquelas provações e perseguição, ele abandona Paulo e Barnabé. Me diga quem seria chefe e quem seria líder entre os dois? Paulo ou Barnabé? Quem seria chefe e quem seria líder? Exatamente. Paulo, com a sua herança de fariseu, de judeu fundamentalista, ele vê que Marcos era um indivíduo fraco e merecedor de se tornar um pregador da palavra de Deus. E não quer mais saber de trabalhar com Marcos. Mas Barnabé, ele diz o quê? Não. E era tio de Marcos, inclusive. Não, peraí, vamos trabalhar aqui de uma forma diferente. Vamos ajudar ele. Vamos conversar com ele. Então, o líder ali foi Barnabé. Barnabé, então, agora vai e ajuda Marcos. Tanto é que, posteriormente, em uma das cartas de Paulo, Paulo diz assim, olha, Marcos, que me é muito importante, que me ajuda demais, esse indivíduo eu não posso abrir mão dele. Quem foi que salvou Marcos? Foi Paulo? Não foi. Então, querido, querida, nem sempre quem está na posição mais elevada é o líder. Então, o líder precisa, ou a líder precisa cultivar dependência. Dependência de Deus. Ellen White, ela diz assim, os homens a quem o Senhor chama para ocupar em sua obra cargos importantes devem cultivar humildade e dependência dele. Não devem buscar adotar demasiada autoridade, porque Deus não os chamou para dominarem, mas para estabelecerem planos e aconselharem os seus co-obreiros. Todo obreiro deve igualmente considerar-se sujeito aos reclamos e instruções de Deus. Então, dependência. O líder eclesiástico, a líder eclesiástica precisa desenvolver dependência de Deus diariamente. Qual é o seu tempo? Quanto tempo você gasta com Deus diariamente? Quanto tempo na sua meditação pessoal? A sua família realiza o culto familiar? O que você tem estudado? Você tem se aprofundado nas doutrinas da igreja? Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta aqui clássica. Mas não se constranja se não souber a resposta. Quantas são as doutrinas da igreja? Hã? Quero ouvir. Acertou. 6 doutrinas e 28 crenças fundamentais. Eu gostaria de perguntar se alguém sabe quais são as 28 crenças fundamentais. Mas para exigir pouco de você, muito embora você saiba de todas,
talvez não de forma sistemática, mas apenas 6 doutrinas. Alguém consegue me falar? Hã? É uma delas, mas na ordem. A primeira qual é? Deus. Segunda? Você está conseguindo perceber? Nós sabemos de todas elas, mas é importante a gente ter uma noção do corpo doutrinário. Primeira doutrina, Deus. Segunda doutrina, doutrina do homem. Terceira doutrina, doutrina da salvação. Quarta doutrina, doutrina da igreja. Quinta doutrina, doutrina da vida cristã. E sexta doutrina, doutrina dos últimos eventos. Dentro dessas 6 doutrinas, nós temos as nossas 28 crenças fundamentais. Tudo bem. Vou baixar mais o nível aí, porque foi muito elevado, né? 10 mandamentos. Quem sabe citar de cor? Pode continuar. Honra o pai e a mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não brigar com os teus inimigos. Deveria ser um coro aqui falando. Mas veja, é só um testezinho para a gente perceber o quanto a gente. Isso daqui foi coisa simples, não estou julgando sua liderança por esse aspecto, não, por favor, eu seria muito raso se fizesse isso. Mas a gente precisa ter mais conhecimento e profundidade na palavra de Deus e naquilo que nós cremos. Porque sem isso, se algum dia alguém lhe pedir a razão da sua fé, o que você vai responder? Outro ponto. Não é a posição que faz o homem. Ellen White, no livro Liderança Cristã, diz assim: mas a posição não faz o homem. É a integridade de caráter, o Espírito de Cristo, que o torna grato, nada interesseiro, sem parcialidade e sem hipocrisia. E para Deus isto é que tem valor. Aqueles cuja vida está escondida em Cristo, em Deus, com Cristo em Deus, diz o Senhor: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Então, querido, querida, não se iluda quando a comissão da igreja votar o seu nome para liderar departamento, ministério ou ancianato. A propósito, eu quero aqui abrir e fechar parênteses sobre um ponto que eu acho necessário e que Deus está me dando a oportunidade de falar para essa liderança. Na comissão de nomeações, tradicionalmente, talvez não aqui, mas tradicionalmente, entende-se que a comissão vota pessoas para trabalhar na igreja. A comissão da igreja não vota pessoas para trabalhar na igreja. A comissão de nomeações vota pessoas, nomes, para liderar departamentos e ministérios. Liderar. Então, se você me permite, eu quero dizer que o líder trabalha para ficar sem trabalho. O líder trabalha para ficar sem trabalho. O que nós temos percebido é que quando eu assumo a função de diretor de escola sabatina, só eu, o auxiliar, secretário e, quem sabe, um adjunto, trabalhamos para fazer escola sabatina. E os outros? Quando eu sou líder do Ministério Jovem, só eu, o associado ou associada e mais uns 2 ou 3 na minha equipezinha trabalha para atender a maioria. E os outros jovens? Líder, você foi chamado por Deus, chamada por Deus, para fazer com que pessoas se libertem de si mesmas, fazer com que elas se tornem heróis. O líder faz com que essas pessoas desenvolvam o máximo potencial dos liderados. O líder é aquele que serve, é o menor. Deus chama você para liderar, não é para trabalhar por eles. E não são poucas as ocasiões e discursos que ouvimos de líderes que chegam no final do sábado à tarde dizendo assim: não aguento mais, agora eu vou para o meu dia de descanso. Qual é? Estranho, né? Uma incoerência. E se não, uma hipocrisia.
Nós trabalhamos como loucos para atender uma maioria, quando na verdade seria a maioria que deveria estar compartilhando o trabalho, deixando leveza para toda a igreja. E nós estamos querendo atrair palmas, holofotes ou reconhecimentos. Porque de uma certa forma, atende ao nosso ego dizendo, olha, conseguimos fazer. A obra foi nossa. Mas você, líder, não foi chamado, chamada para fazer o trabalho de outros. Você foi chamado, chamada para treinar, capacitar, motivar, instruir e fazer com que o liderado ou a liderada desenvolva o seu máximo potencial para Deus. Se ele ou ela não estão fazendo isso, você é uma péssima líder. Você é desnecessário na função de liderança. Se você acha que o trabalho é todo seu. O líder ou a líder precisa de inteligência e habilidade. O homem que acha, citação de Ellen White, o homem que se acha na liderança de qualquer trabalho na causa de Deus deve ser inteligente, capaz de administrar grandes negócios, com sucesso, de temperamento calmo, paciência semelhante à de Cristo, de perfeito domínio próprio. Somente aquele cujo coração é transformado pela graça de Cristo pode ser um líder adequado. Transformado pela graça de Cristo. Vamos novamente relembrar a frase? Vocês estão me convencendo, hein? Na minha primeira reunião de anciãos em um dos distritos que eu assumi, eu falei para os meus anciãos assim, olha, o meu tempo para a igreja é esse. Eu combinei com a minha esposa, nossa agenda familiar, por favor, não quero dizer que seja a sua, mas foi a que a gente achou melhor e cada família é diferente da outra. Nós combinamos assim, ó, sábado à noite é da família, eu tô aqui. Mas é porque eu compensei, depois eu vou explicar. Sábado à noite é da família, a minha folga seria na segunda, o dia inteiro, horários de almoço e o lanche da tarde estaríamos em família. Esse foi o combinado. Não consegui 100% das vezes. Não consegui. Mas a maior parte das vezes eu tive uma grande auxiliar pegando no meu pé, que era minha esposa me relembrando com todo carinho, aos prantos ou aos berros no telefone, dizendo que eu tinha esquecido do meu compromisso. Mas eu falei para os meus líderes o seguinte, olha gente, se num desses horários que eu tenho reservado para minha família, eu não der atenção para a igreja, só me liga para 2 motivos. Se tiver alguém morrido, porque por incrível que pareça, gente, pastor aí vai, se não descobriu, vai descobrir, porque ele salva mais gente que enterra, mas as pessoas gostam de morrer no domingo e na segunda. São os melhores dias para as pessoas morrerem. Eu acho que já faz de propósito, eu vou morrer para dar trabalho para o pastor. Gente, com respeito, é brincadeira apenas, mas a maioria dos nossos funerais são domingo e segunda-feira. Mas aí eu falei para eles, ó, só me chama do meu descanso, do meu tempo com a minha família, se for para funeral ou se Jesus estiver voltando e eu não estou vendo. Só por esses 2 motivos, tá bom? Aí eles deram risada da minha cara. Deram risada. Ah, como é que pode o pastor ter tempo para a família e tal, não sei o quê, e a gente não tem? Eu falei assim, se vocês não têm, o problema é de vocês. Por quê? Querido, deixa eu falar uma coisa para você, querida. Você como líder, você foi chamado, chamada para ser um amigo da noiva e amigo do noivo. Não foi para adulterar com a noiva de Cristo. E o que eu tenho percebido é que muitos dos nossos líderes entendem dedicação à igreja como que aquilo que Jesus pediu deles. E não é. Jesus não te pediu para adulterar com a noiva dele, ao ponto de sacrificar o seu tempo para a sua saúde, o seu tempo para a sua família e prioritariamente o seu tempo para Deus.
Quantos são, eu não vou perguntar aqui, mas quantos são os anciãos de igreja, líderes de igreja, que dedicam-se para a igreja e os seus filhos não estão encontrando sentido e significado na igreja, quando pequenos vão forçados, porque o pai e a mãe vão, e quando chegam à fase de adolescência, ó, linha na pipa, não me viu, piora mais ainda quando vai para a universidade, que os professores enchem a cabeça dos meninos dizendo assim, ó, aquilo tudo é mentira, é tradição, não vale de nada. Eles não receberam base de sustentação para a sua fé dentro do seu lar porque viram o pai e a mãe adulterando com a noiva de Cristo. E querido, querida, deixa eu te falar, Jesus não te chamou para isso. E se você está deixando de dedicar tempo para a sua família ou para a sua saúde, seja mais nobre e diga, eu não quero liderança. Porque Deus te chamou para salvar a tua família. Deus te chamou para salvar a si mesmo. Porque adianta você ter a saúde péssima e não conseguir nem dar conta da sua família? Então, querido, querida, perdoe-me a franqueza, ou talvez não me perdoe, porque eu preciso ser franco. Líder é para ajudar os membros da igreja a crescer, e não para fazer com que a igreja faça ele diminuir. Para finalizar, então, eu quero agora falar sobre talvez o ponto mais importante da liderança. Paixão pela missão. Nós estamos vivenciando uma geração que não tem paixão pela missão. Estamos vivenciando uma época que estamos apaixonados por eventos, por programas, por agenda de igreja. Estamos apaixonados por tantas coisas, apaixonados em defender, inclusive, os nossos conceitos e ideologias na igreja, ao ponto de até criar conflitos. Mas a missão tem sido esquecida. E, mais uma coisa, uma geração de gerentes tem subido para a liderança de nossas igrejas. Você sabe que gerente se preocupa com as engrenagens, com manter o sistema funcionando, com a administração, mas o gerente não necessariamente precisa se preocupar com o bem-estar das pessoas, com atender essas pessoas, com motivar essas pessoas, conviver com essas pessoas, amar essas pessoas. Nós estamos lidando com os líderes, inclusive, que quando falha a agenda de pregação, o pregador não vem, isso não acontece na sua igreja, eu estou falando de outras igrejas, o pregador não vem, aí o líder, se for ancião ou anciã, diz assim, caramba, eu não sei pregar, eu só sei ser gerente. Eu não gosto de visitar. Eu não gosto de ir atrás das pessoas que estão sofrendo e ajudar essas pessoas. Eu não gosto de cuidar dos meus liderados. Estamos vivenciando uma geração, querido, querida, de pessoas que estão ficando sem paixão pela missão. Deixa eu te falar que não existe outro propósito de existência da igreja senão o cumprimento da missão. Tu pode inventar qualquer propósito. Programa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Ministério da Mulher, Ministério Jovem, Caleb, tudo isso é ferramenta. Pode inventar tudo, dizer assim, não, isso é o motivo de existência da igreja. É isso que vai solucionar os problemas da igreja. Tudo isso é palha. Se o líder não tiver paixão pela missão, se igualmente a Jesus Cristo não olhar para o pecador com misericórdia e desejar salvar pessoas, tudo que acontece dentro da igreja, se não tiver impacto lá fora, não serviu de nada. Tu já pensou em criar um projeto no seu ministério, no seu departamento, na sua liderança, que priorizasse as pessoas lá fora ao invés de priorizar as pessoas de dentro? Você já pensou em criar uma proposta que seja trimestral, semestral ou anual para impactar as pessoas fora da igreja e atraí-las para Cristo? Ou teus projetos que gravitam ao redor aí do top of mind é para atender os membros da igreja? Membro de igreja
não precisa de culto abençoado. Quem precisa são os que não são membros da igreja. Porque os membros da igreja têm culto abençoado todos os dias de joelho nas madrugadas de oração. Agora, quem vem para a igreja é quem não tem culto abençoado. Essas pessoas é que precisam. Então, no dia que você começar a pensar nelas, você vai parar de pensar no irmão Zezinho que prega mal, na irmã Josefa que não sabe cantar, no pastor que cometeu ali a falha dele, que não é perfeito. Aí tu vai parar com isso, porque você vai estar entendendo que o teu foco externo é salvar pessoas. Bem, teria muito mais coisas a falar, mas o tempo acho que já foi excedido, né? Já foi demais, mas vós não podeis suportar de fome, porque a comida está ali, aguardando, e talvez você está pensando assim, que hora que esse pastor vai parar de falar? Então eu só tenho 3 frases aqui. 3 frases. Definição de líder com carisma. Competência mais amabilidade. Líder que tem carisma, ele tem competência e amabilidade. Definição de líder cristão. Ama como Jesus amou. Definição de líder ser humano. Ser humano. Que Deus te abençoe.